o estender o sono não é um grande problema para um atleta. Agora, o dormir pouco pode realmente diminuir a capacidade que ele tem e a de rendimento. Olá, tem uma frase que com certeza você já deve ter ouvido. Eu procurei na internet e na internet está que a frase é do Kevin Durant, jogador de basquete americano, campeão olímpico, e a frase é: o trabalho duro ganha do talento, quando o talento não trabalha duro. Isso é cada vez mais verdade. Quanto mais o tempo passa, mais o esporte evolui, mais esse trabalho duro é necessário. E nessa evolução do esporte, uma coisa muito importante é a ciência. A ciência no esporte. Que, por exemplo, tem trabalhos sobre o sono. O sono faz parte de um trabalho duro do jovem atleta. Nós vamos conversar com um especialista do assunto, um cientista do esporte, um cara top. Quem é ele, Laura De Michele? É ele, Fábio Nakamura. O Pai de Atleta é apresentado por César Augusto e por mim, Laura De Michele. Então, Fábio, vamos lá. Quero saber como que a gente encontra a ciência do esporte no dia a dia. As pessoas tendem a achar que a ciência é algo complicado, algo que acontece só em laboratórios de pesquisa. E, na verdade, a gente consegue ver ciência no dia a dia. Então, muitas vezes, para responder perguntas simples, a gente utiliza o conhecimento científico. E a gente também tem uma tendência a acreditar que a gente sempre precisa de laboratórios e aparelhos muito sofisticados. E, muitas vezes, nas ciências do esporte, com frequência cardíaca, com uma percepção de como é que o atleta se sente, a gente consegue produzir algum conhecimento científico. Então, acho que o que mais importa assim, em ciência é o método que a gente utiliza. É um método que é amplamente aceito, né? Você pode fazer ciência do esporte no Brasil, em Portugal, pode fazer na China, pode fazer em qualquer país. Eu acho que todo mundo reconhece quando existe alguma coisa que tem validade científica. Então, em ciências do esporte não é muito diferente. A gente consegue produzir coisas muito sofisticadas e coisas mais simples. E quais as principais questões assim que a ciência do esporte respondeu nos últimos anos? Ou você falou assim, uma pergunta simples, a gente responde com assim. Qual é uma pergunta simples que você responde com ciência? Não é fácil, né? Acho que a gente tem muitas perguntas, porque cada um que olha para o esporte vai ter questões diferentes, vai ter perguntas completamente diferentes. Eu acho que a gente tem que, talvez, olhar um pouco para a história da nossa própria área. E eu diria que, nos últimos anos, a gente tem conseguido responder por que o atleta tem que treinar, como é que ele treina e quais são os mecanismos que induzem adaptações ao treinamento. Você participou, eu vi lá no podcast Ciência no Futebol, isso? Como É a que é? ciência da bola. Ciência da bola, Sim. Ciência da bola. E falou que você tem mais de 400 trabalhos publicados, certo? Desses 400 trabalhos, você consegue destacar, sei lá, três que o pai de atleta fala assim, caramba, isso é legal. Então, a gente tem trabalhos em várias modalidades esportivas. E o que é legal nessa área é que, às vezes, um conhecimento que você produz no futsal, ele vai ser válido para o basquetebol. Aquilo que você faz no basquetebol vale para o futebol. Tem coisas que são muito generalizáveis, né? A gente tem assim um trabalho que foi publicado já há alguns anos, eu acho que foi mais ou menos lá em 2011 por aí, e é um trabalho sobre variabilidade da frequência cardíaca. Essa é uma medida que está no relógio da gente, né, está no celular, todo mundo tem acesso a essa medida, mas pouca gente sabe utilizar. E nesse trabalho a gente tentou dar uma mensagem muito simples de como é que a gente podia utilizar essa medida para ver a adaptação que o atleta de futsal, no caso, tinha a uma pré-temporada e uma temporada competitiva. Então, essa é um exemplo, né, de uma questão científica que foi respondida de forma simples e que tem alguma aplicação. Ou seja, como é que o pai do atleta pode aprender a utilizar a variabilidade da frequência cardíaca para monitorar
o estado de recuperação, o estado de treinamento do seu filho, no caso, um atleta. Tá? E na prática, como que funciona isso? A gente tem vários dispositivos hoje, acho que essa que é a vantagem, né? Antigamente, quando a gente começou a fazer esse tipo de pesquisa, existiam pouquíssimas marcas e estava tudo muito restrito àquilo que vocês já conhecem, usar uma cinta, usar um relógio, a cinta conecta com o relógio e te dá o valor da frequência cardíaca e da variabilidade da frequência cardíaca, que nada mais é que a variação entre batimentos. Tá? Essa variação de batimentos para nós é muito importante, porque fisiologicamente ela indica o grau que o sistema parasimpático modula aquele coração. A gente sabe que um atleta bem treinado tem uma frequência cardíaca mais baixa e isso muitas vezes é causado por essa modulação do sistema parasimpático. Tá? Então, quando a gente tem um atleta que está bem treinado, ele tende a ter uma frequência cardíaca menor. Então, ele vai ter uma variabilidade dos batimentos cardíacos maior, porque isso é proporcional ao sistema parasimpático. Então, daí dá para a gente começar a ter ideia de como é que utiliza essa ferramenta. Quando o atleta está num período muito intenso de competição e de treinamento, está muito estressado também, porque ele tem provas para fazer na escola, tem outros fatores condicionantes lá que são mais, às vezes até sociais e comportamentais, a variabilidade da frequência cardíaca pode ir lá para baixo. Então a gente consegue identificar imediatamente que aquele atleta está sob uma condição de estresse. Depois a gente tem que investigar por que ele está com aquele estresse. Se é por causa do treinamento, se é a carga, se é a proximidade de um jogo, se é a escola que tá causando aquele estresse. E aí a gente tem que procurar depois a causa. Mas essa é uma forma de pegar uma ferramenta muito científica, que, como eu falei, antigamente a gente só utilizava cardiofrequencímetro e hoje em dia está nas aplicações de celular. Né? Se vocês utilizarem qualquer celular, seja Android ou um iPhone, todos eles têm acesso a aplicativos hoje que até gratuitamente te dão uma medida. Você vai colocar o dedo na câmera do celular, ele vai ver o tempo de passagem do sangue na ponta do seu dedo e vai calcular a variabilidade. A questão é que uma parte das pessoas talvez não saiba ainda tão bem interpretar esse dado. É isso que eu ia falar. Porque, tipo, se eu tenho. Não, preciso ver, saio daqui agora, preciso ver isso. Cara, onde eu acho isso? Tipo, o meu normal seria Google. E aí, o que eu faço? Onde eu acho os dados, tipo, fiéis ali? Sim, E o que fazer E depois o de que você fazer com ter esse esses valor? dados? Sim, sim. Então, variabilidade da frequência cardíaca, se a gente for para os estudos científicos, a gente vai ver mais de 40 índices diferentes. Então, tem inúmeras formas de calcular e de interpretar esse valor. E aí, caindo naquilo que a gente conversou anteriormente, para tentar trazer isso mais para a prática, a gente tem utilizado só um índice. Esse índice é chamado de RMSSD. É uma sigla grande, mas na verdade, na prática, ele é muito simples. Ele é mais ou menos o intervalo médio, ou a diferença entre os intervalos médios durante um período de 1 minuto, por exemplo. Então, você pegar no teu aplicativo, medir tua frequência cardíaca, o aplicativo ele vai lá e ele vai calcular o tempo que vai durar cada batimento, vai calcular as diferenças e vai calcular a média dessas diferenças. É só isso. E esse indicador é um indicador dos mais confiáveis e mais informativos em relação ao sistema nervoso parasimpático. Então a gente utiliza esse valor como referência. E aí tem que conhecer um pouco da literatura, tem que olhar um pouco os trabalhos, porque a gente tem aquilo que a gente chama de dados normativos. O que é isso? O que é que um RMSSD de 37 representa para um atleta? Para um atleta é muito, muito baixo. Mas o que é que um valor de 37 representa para um indivíduo 60 anos de idade, sedentário? Tá? É um valor muito alto. Então é tudo muito relativo aos hábitos que ele tem. Agora, tem algum lugar que você acha isso e pode confiar nisso? Que, tipo, e que não esteja defasado, né? Porque isso é uma coisa que deve ter uma evolução quase que diária. Né? Aí tem que acompanhar um pouco os pesquisadores da área. Tá. A gente tem, Mas não tem um tipo, não, entra lá no site do grupo dos pesquisadores e lá sempre sai o trabalho. Não, são lugares diferentes, é isso? A gente, na pesquisa, né, a gente tem, principalmente na área de ciências da saúde e ciências biológicas, a gente tem um site que praticamente é uma base de todos os artigos ditos qualificados. Ele chama PubMed. Tá? Quem está na pesquisa conhece bem esse site. Aí normalmente você tem um mecanismo de busca,
Então, você vai colocar lá a palavra em inglês, né, a variabilidade da frequência cardíaca em inglês e atletas em inglês. E aí você vai encontrar lá uma base de mais de, certeza, mais de 1.000, 2.000 artigos que trazem variabilidade da frequência cardíaca atleta. Depois a gente filtra. Aí a gente consegue, por exemplo, em uma horinha, se a gente pegar no site, fazer um filtro e te dar essa resposta. Falar assim, olha, tá aqui o valor que seria ideal para o teu filho, para o teu atleta. Fábio, você é cientista. O que os clubes na hora de contratar um atleta, o que os clubes querem saber da ciência? Assim, que tipo de avaliação vocês fazem para validar se aquele é um atleta de alto rendimento ou não? Eu acho que aqui tudo depende da idade e da modalidade e das próprias pretensões que esse atleta e o pai do atleta têm, né? Porque normalmente na iniciação desportiva a gente não tem ainda uma ideia exata do que aquele atleta vai ser quando ele crescer. A gente tem uma ideia que ele pode ter potencial para modalidade mais de resistência, e aí tem testes de resistência para mostrar isso. A gente pode chegar à conclusão que ele tem mais aptidão para modalidades que têm mais habilidades. Mas então não é uma ciência exata. Não. Aliás, é difícil de falar de ciência exata em ciências do esporte. Eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco a ideia de que quando a gente aplica a ciência, a gente consegue fazer previsões. Na verdade, a gente a gente tem muita deficiência em fazer previsões. Por isso que é difícil de chegar, por exemplo, num clube, que você tem lá centenas de atletas numa peneira, por exemplo, para ser selecionado e acertar exatamente quem é que vai ser um grande atleta. Porque, na verdade, dependendo da modalidade, você tem um conjunto, né, de capacidades e habilidades, não só motoras e físicas, mas também psicológicas, que você tem que levar em consideração, e também a gente não consegue saber o ritmo de maturação e de desenvolvimento, né, dessas capacidades. Então a gente tem uma ideia inicial, e aí você tem que fazer avaliações com alguma frequência para tentar fazer previsões um pouco mais precisas. É mais ou menos o que a meteorologia fazia há muito tempo, que hoje a meteorologia é bem mais precisa, ainda assim a gente vê que tem erro, né? Mas no esporte é mais ou menos isso. Eu acho que é criar uma bateria de avaliações válidas cientificamente e aí acompanhando para ver qual que é a evolução de cada atleta. Então, quanto mais próximo da vida adulta, mais fácil de acertar. Então, é que a gente já discutiu isso antes, então não tem... Lembra que a gente falou sobre bater o olho e falar, essa daqui vai... Então, não tem isso. Tem as variáveis, mas tá longe de ser algo exato, né? Então, dependendo da modalidade, vamos pensar, por exemplo, na ginástica artística. O próprio treinador e treinadora, eles têm um olhar sobre aquelas capacidades e as habilidades básicas que, se eles observarem naquele atleta, eles veem potencial. E muitas vezes eles acertam. E eu diria até que, com esse tipo de observação, eles podem ser mais assertivos e podem determinar melhor assim, né, um atleta já na infância, quem é que vai ter sucesso, talvez com mais sucesso do que a própria instrumentação científica. Eu acho que em ciência a gente tem mais sucesso em modalidade que envolve menos habilidade e mais capacidade. E aí tem outros fatores que são fáceis de determinar, né? Por exemplo, se eu sou um cientista do esporte e eu quero encontrar indivíduos que têm predisposição para velocidade de sprint, né? Eu tenho certeza que demograficamente na Jamaica eu tenho mais chance de encontrar esse atleta. Isso também é conhecimento científico. A gente sabe em que zonas Onde procurar. do mundo você tem predisposições maiores para algumas modalidades. Mas, como eu falei, é mais fácil prever capacidades e o desenvolvimento de capacidades do que de habilidades. Agora, você falou isso, tem outra. A gente estava falando uma frase lá, que é aquela, como é que é? O talento não ganha do trabalho duro. Ou o trabalho duro ganha do talento, mas o talento trabalhando duro é o que vai. É mais ou menos isso, nessa parte da ciência. Tipo, hoje, o talento ganha do trabalho duro. Se o talento for bem moldado, né, se ele tiver todo o suporte,
pedagógico, né, o suporte de treinamento, aquilo que a gente chama de monitoramento, ferramentas de monitoramento, suporte fisiológico, biomecânico e tudo, provavelmente esse talento vai estourar como um grande valor Não, mas esportivo. estou dizendo, o cara que tem talento, fala assim, não, eu tenho talento, então eu não preciso de nada disso, eu tenho talento. Não Não vai mais, preciso né? me Não, preparar Não vai tanto, não mais, né? preciso pegar os dispositivos que a ciência Não tem oferece, como, eu né? me garanto ali pelo talento. não, não. Eu acho que hoje a gente está vendo já uma geração de atletas em diferentes modalidades que dificilmente, não é que é impossível, mas dificilmente o indivíduo que tem só talento consegue se destacar. Talvez até lá a década de 90, né? A gente tem exemplos do Uhum. próprio futebol brasileiro. A gente ainda via atletas que não é que não treinavam, mas talvez treinassem menos ou utilizassem menos recursos de conhecimento na época e que se destacaram. Hoje, eu acho que é praticamente impossível em qualquer modalidade um indivíduo só com base em talento conseguir destaque. Eu acho que o talento bem treinado e bem acompanhado é que hoje tem tido mais sucesso. Vai lá. Quer perguntar? Não, eu ia perguntar a gente fala do negócio do trabalhar duro, você tem estudo de sono. O descanso também é muito importante para o atleta, né? Sem dúvida. A gente, na nossa área, tende a falar muito do treinamento, né? Tende a falar muito da performance, mas esquece que durante mais de 20 horas do dia, o atleta não treina, né? Ele vai treinar lá no limite 4 horas por dia, dependendo aí da modalidade. Então, o que ele faz fora do horário de treino determina muito o tipo de adaptação e o tipo de aproveitamento que ele vai ter fruto do próprio treinamento. Então, se ele tem maus hábitos, ele aproveita menos o resultado daquela sessão de treino, daquela semana de treino. Se ele consegue repousar adequadamente, ele vai ter sempre adaptações mais fortes e mais duradouras. Então, sono para nós hoje é uma mina de ouro em ciência do esporte. Estuda-se muito sono porque a gente sabe que se você melhorar o hábito do sono, você melhora o desempenho cognitivo, o desempenho físico, a adaptação ao próprio treinamento vai ser melhor. Sei lá, por exemplo, hipertrofia muscular. Né? Um indivíduo que dorme muito pouco, ele não tem as mesmas respostas anabólicas, que é o crescimento muscular, que o indivíduo que dorme melhor. Não é que ele tem que extrapolar o horário de sono, mas se ele dormir bem, ele tem mais adaptação do que se ele não dormir tão bem. O que é dormir bem? Quantas horas dá para Horário. medir? Isso não é tão diferente da população geral. Tá? O atleta tem que dormir um pouco mais do que o indivíduo normal. Então a gente sabe que pessoas que trabalham, têm atividade principalmente, né, muito cognitiva, vão precisar de pelo menos 7 horas de sono para cumprir, vamos colocar uma meta mínima de horas. E tem máximo? Ah, 7 horas é mínima e máxima? Não tem, porque em esporte a gente tem exemplos de atletas, natação principalmente, que dormiam, atletas que alcançaram sucesso e dormiam 12 horas por dia. Então, o estender o sono não é um grande problema para um atleta. Agora, o dormir pouco pode realmente diminuir a capacidade que ele tem e a de rendimento, né? Então, o ideal é tentar encontrar dentro da individualidade, né? Cada um de nós tem as suas particularidades, né? O César pode necessitar de 8 horas, a Laura pode, com 7 horas, já estar com aquelas horas acumuladas já serem suficientes, mas não é só isso. Aí tem questões relacionadas à qualidade do sono e a parte fisiológica do sono, as fases do sono e como é que esse sono vai se desenvolver. O que é um sono saudável? Um sono saudável é aquele que primeiro alcança as horas e que aquele sono ele alcança determinadas fases que são mais regenerativas. Então, se eu não alcanço muitas vezes essas fases mais regenerativas do sono, aquele sono constrói menos, né, adaptação para o atleta do que um sono que tem as horas e tem a entrada nesses períodos que ele tem que entrar, que restauram mesmo a parte da fisiologia, a parte neuro, né, que a gente chama, que é a parte da cognição. Então é É ruim uma... que esse ciclo seja interrompido, né? É ruim que ele seja interrompido, né? Acho que a gente tem um exemplo bem claro, assim, durante o período de verão, né? Quando está muito quente, a gente tende a ter mais episódios de acordar e às vezes
tem que se hidratar, tem que ir ao banheiro e tal. Então isso vai entrecortando o sono. O ideal é que a gente consiga dormir de forma contínua. Sem acordar. Sem acordar. Agora, claro que ninguém consegue controlar isso. Então, se a gente tiver esses episódios que a gente acorda e tudo, não só para o atleta, mas para as pessoas no geral, o ideal é, se você acorda, não recorrer a aparelho eletrônico, né? Não vir para a sala e ligar a TV. Então, o ideal é tentar voltar a dormir para manter uma certa continuidade no sono. Mas a gente sabe que sempre questões ambientais, né? Principalmente o calor, podem perturbar o sono. Ansiedade pode perturbar o sono, tem vários fatores que podem perturbar. E aí tem muito atleta que faz higiene de sono para realmente aumentar o número de horas e aumentar a continuidade do sono. Você falou duas perguntas, uma relacionada ao sono e outra à tecnologia. Ao, ao sono, eu converso muito aqui em casa o seguinte, eu falo para ele, eu falo assim, hoje você é jovem, se você não dormir essa noite inteira, você treina amanhã, você consegue treinar amanhã. Mas se você quiser ter uma carreira maior, você tem que cuidar disso agora. Acontece isso ou é da minha cabeça? Não, faz todo sentido. Porque também não é só alcançar as horas de sono numa noite. Você tem que fazer aquilo com muita frequência. E os atletas ainda têm alguma dificuldade na sua rotina, porque, sei lá, se eu tenho um jogo às 9 da noite, né? Necessariamente, se eu jogo às 9 e o jogo tem duração de 2 horas, às 11 eu tô acordado. Eu já deveria estar no início do sono, já deveria ter iniciado meu sono. Mas eu tô na quadra, tô no campo, a gente está exposto à luz, e essa luz de campo e de ginásio é uma luz que mantém a gente muito ativo, muito acordado, acelera, e aí você não consegue ter aquele nível de relaxamento. E aí você vai pro hotel ou para sua casa, você ainda tem lá pelo menos algumas horas ou pelo menos alguns minutos, né, se você conseguir relaxar rápido, para dormir. Você não consegue dormir a hora que você chega, principalmente se o jogo teve resultados extraordinários, né? Ou uma derrota muito inesperada, ou uma vitória muito grande. Você fica eufórico, você fica muito triste e você não dorme bem. Então isso vai acumulando. Então, por isso que durante a semana o ideal é tentar criar outros mecanismos para compensar essas horas que você perde durante a noite. A tecnologia, ela também atrapalha o atleta hoje? Demais. Tem algum estudo disso, de celular e tudo? Demais, demais. Eu tenho um colega que é da Universidade Federal da Paraíba, é um grande amigo meu, o nome dele é Leonardo Fortes. Ele é um cara que está, nos últimos anos, se dedicando a estudar o efeito do uso do celular sobre a performance em atletas. A performance que chama de aguda, que é naquele momento, e a performance crônica. E nos dois casos ele encontra efeitos negativos. Porque, primeiro, né, se a gente vai dormir e pega no celular, invariavelmente você vai prolongar o tempo acordado. Você não consegue repousar quando você está exposto à informação, então já vai diminuir o teu tempo de sono. Se for durante o dia, tem um fenômeno que a gente chama de fadiga mental. Então, a gente quando está estudando, tá envolvido, né, com alguma atividade, você vai utilizando áreas do teu cérebro que são importantes para o exercício ou para a atividade esportiva. E isso depleta aquela região. Então, quando você vai para o jogo e você ficou antes 30, 40 minutos no celular, você vai ter um desempenho pior durante o jogo também. E eu não estou falando de mito, isso aqui realmente foi demonstrado pelos estudos do Léo, né? Tem trabalho científico sobre isso. E ainda sobre o sono, existe uma necessidade, assim, por exemplo, são 7 horas, então eu vou dormir meia-noite e acordo às 7. Que todos os dias eu durmo meia-noite e acorde às 7. Ou tudo bem manter a quantidade de horas, mas trocar a janela. Então, deito um pouquinho mais cedo para acordar mais cedo ou mais tarde. Tem essa necessidade de ser um relógio? Não, essa é a boa notícia, né? A gente pode mexer essa janela um pouco para frente ou um pouco para trás. O que a gente não pode é inverter, porque quando você tem é igual o trabalhador noturno, né? O indivíduo está acostumado, já está condicionado a trabalhar à noite e ele dorme durante o dia. Então, se ele pega no final de semana e inverte, ele tem dificuldade de voltar depois à rotina de sono dele. O atleta que normalmente está acordado durante o dia e treina à noite é a mesma coisa.
não tem problema puxar um pouco para frente, um pouco para trás essa janela. O importante é manter uma janela relativamente constante, né? A gente está falando do número de horas, e também não variar tanto o horário de dormir. Então, você faz 1 hora antes, 1 hora depois, isso não afeta. Agora, você começa a mexer 3, 4 horas, você já cria alguns problemas pro teu organismo para ele se adaptar por causa dessa mudança muito drástica. Então, pequenas mudanças não prejudicam. E você falou sobre o estresse, né? Cientificamente, o que é o estresse para a fisiologia? O estresse é a resposta fisiológica que a gente tem a uma situação externa que altera a nossa fisiologia. Estou pensando assim, estritamente do ponto de vista da fisiologia do exercício. Se eu faço um exercício físico, aquilo é um estresse, porque ele altera a minha fisiologia, eu saio de uma condição dita de repouso, né? E aí eu tenho uma série de alterações internas que são estressantes. Mas a gente sempre associa o estresse a uma coisa ruim, né? No nosso dia a dia, coloquialmente, a gente sempre acha que estresse é ruim. Estresse não necessariamente é ruim, porque o estresse, inclusive, é o que provoca a própria adaptação que a gente tem ao treinamento e qualquer outra atividade profissional. A gente se adapta às atividades porque a gente tem algum estresse. O problema do estresse é quando ele ultrapassa alguns limiares. Então, falando cientificamente, né? Na ciência tem um termo que a gente chama de overreaching. O que é isso? É quando o atleta, de forma prolongada, ele está exposto a uma carga que ele não está acostumado e não consegue se adaptar bem àquela carga. E aí a gente começa a ter alguma mala adaptação, o atleta passa a responder com queda de performance, com piora do estado de humor, piora do sono, tudo muda no comportamento dele e aí a gente pode induzir o overtraining, que já é uma coisa mais conhecida entre a gente. O overtraining é uma síndrome. O indivíduo não consegue mais assimilar a carga, ele está esgotado, física e emocionalmente, e aí muitas vezes tem o que a gente chama de burnout. A gente tem burnout do trabalho e tem burnout do esporte também. O indivíduo abandona o esporte porque não consegue mais sequer olhar para a quadra, para a piscina, para o campo de futebol. E aí já é uma situação extrema. Então, em ciência, o que a gente faz? A gente vai monitorando a resposta do atleta ao estresse. Tem um nível de estresse que é considerado bom, porque causa adaptação, e quando ele começa a invadir uma zona que deixa de ser boa, a gente começa a dar alertas. Então, a gente trabalha muito com cores, né? Sistemas de monitoramento hoje são baseados em cor verde, amarela e vermelha. Então, se a gente está treinando aqui juntos, a gente está na mesma equipe, e para as respostas ditas boas, a gente está tudo no verde, a gente vai treinando. Se em algum momento dá uma luz amarela, isso não quer dizer nada, porque faz parte do estresse. Mas se eu tiver consistentemente luz amarela e vermelha, ele vai entrar em overtraining. Então é para isso que serve a fisiologia do exercício e os sistemas de É um monitoramento. estímulo externo que está além da sua capacidade interna. Isso, e em esportes coletivos isso é mais crítico, né? Porque você tem todos os atletas lá sendo submetidos a uma carga muito parecida. É praticamente a mesma carga. Só que a resposta que cada um de nós tem é totalmente diferente. Por isso que a gente tem investido muito em monitoramento individual. Porque se eu faço monitoramento individual, eu dei exemplo da variabilidade da frequência cardíaca. Então, nós três treinando na mesma equipe. A gente está submetido à mesma carga de treinamento. Só que, consistentemente, minha variabilidade da frequência cardíaca vai piorando ao longo de semanas. A de vocês está melhorando. O que significa isso? Vocês estão adaptando positivamente ao treino e a minha adaptação está sendo negativa. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que reduzir a minha carga de trabalho. E isso não é fácil de trazer para a prática. Né? Não é fácil de mostrar isso e muitas vezes não é fácil de convencer o treinador, o preparador físico, que naquele momento é o momento de reduzir um pouco a carga. Um se adapta, outro não se adapta. Você deve ter até um problema com o jogador, tipo, aceitar isso, né? Tipo, pô, os caras estão indo melhor que eu não posso parar. E ele vai tipo, além do limite dele para não demonstrar fraqueza, né? Você tocou nos pontos fundamentais dos sistemas que a gente chama de monitoramento. Porque a gente tem medidas objetivas e medidas subjetivas. O que seria uma medida objetiva? Se eu meço a altura do salto, por exemplo, e é uma modalidade como basquetebol, eu sei que o salto é importante para o basquete. Então, se o atleta está treinando e a altura do salto dele está mantida, a altura do salto até melhora, significa que ele está respondendo bem ao treinamento.
Mas eu posso ter aquele menino que está na mesma equipe e ele está piorando sistematicamente a altura do salto. Tem duas causas. Ou ele está treinando pouco, ou ele está treinando em excesso. Quem está treinando dentro do nível bom de estresse, ele vai sempre manter ou melhorar. E aí eu consigo identificar, então, objetivamente essa resposta. Se associado a isso, aplico questionários. E tem vários questionários que a gente utiliza nos sistemas de monitoramento. E o atleta reporta que ele tem mais dor, que ele não está dormindo bem, que ele está estressado, que ele não recupera bem. Tudo isso em conjunto, né, um dado objetivo mais um dado subjetivo, dá um positivo claro. Onde é que dá os falsos positivos ou aquilo que a gente confunde, né? Quando você tem um dado objetivo, que mostra que ele não está respondendo bem, mas ele sistematicamente responde sempre que está super bem. Ele não está bem. E aí, muitas vezes, ele não responde pela pressão dentro da equipe. Eu não quero perder minha posição, eu não quero demonstrar fraqueza, então eu vou lá e sempre respondo que está tudo bem. E não é o correto, né? Quando a gente vai fazer palestra para atleta, a gente sempre tenta deixar muito claro que aquela resposta é muito, muito importante. Ela tem que ser o mais honesta possível, porque ela que permite depois alterar o conteúdo do treinamento e a carga para que ele volte a se adaptar e volte a ter resposta positiva. Então, isso é um ponto bem importante na educação do atleta. Agora o problema que tem é o seguinte, vamos tirar os grandes clubes de futebol no profissional, ou até ali chegando no profissional. Cara, na formação é praticamente impossível você ter uma estrutura necessária, estrutura não necessária, estrutura ideal de modernidade, de acompanhamento de tudo isso. Né? Eu acho que a gente tem que sempre adaptar a realidade que a gente tem, né? Então, tem clubes que a gente acompanha e alguns clubes com os quais nós trabalhamos, eles têm lá uma plataforma de força. É o equipamento mais moderno para você medir a altura do salto e não só a altura. Ele mede literalmente a força que se aplica no solo. Esse é o ideal. Se eu não tenho isso, né, agora eu vou lembrar de quando eu comecei a fazer esporte, eu comecei no atletismo, a gente não tinha equipamento. O que é que a gente fazia? Colocava giz na ponta do dedo, marca, né, qual que é a tua altura que você alcança sem saltar, e depois você salta e faz uma outra marca. Faz a distância, é exatamente a altura que vai dar na placa. Então, muitas vezes, eu acho que falta não tanto a tecnologia, mas como lidar com essas ferramentas simples para você obter respostas objetivas e subjetivas e conseguir sempre dar para o teu atleta aquela carga que ele precisa naquele momento. E às vezes ele não precisa de carga, às vezes ele precisa recuperar. Tirar a carga. Tirar a carga, melhorar o sono, ficar mais tempo em casa, ficar mais tempo com os amigos. Né? Às vezes a gente ignora um pouco esses sinais, mas para ter um acompanhamento integral assim, é importante olhar para tudo, né? Por isso que hoje tantas equipes esportivas investem no psicólogo do esporte. Essa é uma figura que tem crescido nos clubes e tem suporte científico, porque muitas vezes não é no treino, é no comportamento que você vai melhorar a vida do atleta, a primeira coisa, né? A saúde dele, e aí depois o desempenho. Fábio, e o que, em termos fisiológicos, o que é a ansiedade? A ansiedade é um estado, né, que pode ser momentâneo, pré-competição. Então você tem a excitação de alguns sistemas, principalmente um sistema mais adrenérgico, né? Então você fica mais nervoso, se você medir noradrenalina no sangue está mais alta, e você tem respostas subjetivas de ansiedade. E você tem uma coisa que é mais traço, né? Uma pessoa que sistematicamente é ansiosa. Eu acho que no esporte a gente sempre vai encontrar os dois perfis. E a gente comentou agora desse profissional da psicologia, né? do esporte. Esse é um profissional que trabalha com ansiedade. Essa, por exemplo, não é uma área que eu me arrisco. Eu sei o que eu sei o que eventualmente um psicólogo do esporte pode fazer para reduzir a ansiedade, se a ansiedade for ruim para o desempenho, porque para algumas situações tem atleta que desempenha muito mal quando não tem um nível de ansiedade mais alto, porque ansiedade também leva à ativação, né? E muitas vezes um atleta, quando ele consegue ativar psicologicamente, ele também ativa mais recursos fisiológicos. E é ativação do quê? É ativação tanto da parte mais cognitiva quanto da parte fisiológica. Porque quando a gente vê, por exemplo, os atletas se preparando para uma competição,
Você vê atletas famosos, né, do Brasil, o César Cielo, por exemplo, você vê que ele tinha um comportamento até diferente do habitual dele na pré-competição. Ele fica mais agressivo, ele fica mais ativo, mas aquilo é para induzir uma ativação da fisiologia dele para ele desempenhar. Se ele ficar lá prostrado, se ele ficar muito calmo, ele não desempenha igual. Então tem atletas que crescem quando tem um nível de ansiedade mais alto. Então cabe ao psicólogo também saber, né? Esse atleta, ele deve ser até incentivado a ativar e ficar mais ansioso, ou a gente tem que controlar esse nível de ansiedade. Porque para algumas modalidades de precisão, por exemplo, o nível de ansiedade alto necessariamente vai levar a um erro. Então depende da modalidade, depende do perfil do atleta, mas dá para modular essas coisas, né? E agora eu tô aqui pensando como que eu vou perguntar isso para um cientista. Mas essa coisa do acreditar, sabe? Porque é difícil ser atleta, é difícil. São pouquíssimos no mundo, né, que conquistam tudo que o esporte pode oferecer. O que a ciência diz sobre acreditar? Porque você pode tá ali no seu máximo, né, físico e todos os parâmetros podem estar ali 100%, mas tem uns que dizem que se a pessoa não acredita, não vai conquistar. A ciência entra nisso ou não? Consegue medir isso? Dificilmente. Tem muita coisa que em ciência a gente não consegue quantificar, né? Então acho que vai muito da nossa própria experiência quando a gente está na competição e vê os atletas que realmente, né, às vezes eles saem de uma situação muito desfavorável, eles conquistam coisas que a gente nem quem está assistindo acredita que eles vão conquistar, e eles conseguem. Então acho que a volição, né, que é esse misto de acreditar e ter vontade, ele também tem efeito sobre performance. Eu vou falar uma coisa que está relacionada a isso. Tem estudos, por exemplo, que mostram que quando a pessoa está fazendo prova de ciclismo dentro de um laboratório, ele tem uma performance. Se entra pessoas para incentivarem e se entram pessoas que são significativas para a vida dele, ele pode fazer muito mais do que ele faz numa condição padrão. Então, o que é isso, né? Tem a ver com acreditar, tem a ver com um incentivo também que as pessoas que estão de fora, as pessoas que você gosta, podem ter sobre a tua performance. Então, isso é possível de ser explicado. Ou seja, vou até olhar para a câmera para falar, pai, acabou de falar o seguinte, se acompanhar o filho, se o filho estiver jogar ali, olhar para a arquibancada, se estiver lá, pode ter um efeito positivo ou negativo. Ou negativo, de ansiedade. Meus filhos ficam nervosos quando a Lu vai assistir o jogo, eles ficam nervosos pra caramba. Ou a Cora pede para ela não ir na competição. Então, eu acho que tudo depende da interação, né? Dos pais com os filhos, né? E como é que os filhos também enxergam a presença dos pais. Tem atleta que vai se sentir muito pressionado, né? Ele vai achar que tem que performar, tem que fazer melhor e tal. Mas tem pessoas que sentem mais segurança quando tem familiares, né? A gente cansa de ver em jogos na TV, quando acaba o jogo, os atletas imediatamente eles vão para onde está a família e tenta subir na arquibancada, né? Aconteceu com o Djokovic esses tempos aí numa final, né? Ele ganhou e a primeira coisa que ele fez foi subir na arquibancada para abraçar a filha. Tem significado. E certamente se ela não tivesse lá, a família não tivesse lá, talvez a performance dele realmente poderia ser menor. Então acho que essas situações externas mexem muito mesmo com aquilo que é a resposta que ele vai dar naquela competição. Então, às vezes é pro bem Melhora e e às piora vezes a não. performance, né? Dos teus estudos, você consegue escolher um para falar assim, pai atleta, eu estudei tal coisa e para o teu filho isso é hoje importante, prioridade. Consegue pensar em um? A gente tem um trabalho que foi publicado há poucos anos, um trabalho que ficou bem reconhecido dentro da nossa área, porque tem a ver com lesão. E a gente sabe que lesão é um dos fantasmas do atleta. Todos eles convivem muito com a lesão de perto, mas todos querem, claro, que evitar terem uma lesão, principalmente durante uma competição. E a gente fez esse trabalho com um grupo de jogadores de futebol altamente selecionados. Era uma equipe que disputava competições europeias e tudo. Eles foram acompanhados durante vários anos.
E aí você tem como calcular o número de lesões a cada 1.000 horas de prática. Isso é fácil de fazer, é uma estatística simples. E aí quando entrou uma comissão técnica nova, esse colega fazia parte dessa comissão técnica, ele montou um programa de treinamento que ele chama de holístico, que não é só com exercício, tem a ver com a comunicação dentro do departamento de saúde e performance, tem a ver com a circulação, né, do que está acontecendo com cada um dos atletas. Então essa informação tem que circular e ela tem que se transformar numa ação. No caso, essa ação foi um programa de treinamento, que era composto por vários exercícios e que altera efetivamente a morfologia do músculo, altera a resistência que ele tem durante uma partida. E a gente mostrou nesse trabalho que havia mesmo uma redução do número de lesões nos 2 anos que houve essa intervenção, comparados com várias temporadas que vinham acontecendo. Então, essa é uma situação que ciência foi aplicada na prática, não foi no laboratório, não teve nada demais, não tem equipamento, não tem tecnologia, é simplesmente colocar uma intervenção, testar estatisticamente se aquilo reduz a lesão e isso efetivamente reduziu a lesão. Então, exercício reduz lesão. É essa a mensagem do nosso trabalho. Quais são as principais respostas que hoje a ciência do esporte busca? Eu diria que nesse momento a gente está num estágio assim, do desenvolvimento da nossa área que privilegia muito o tal do monitoramento do atleta. A gente quer saber o que é que a gente tem que medir e que resposta aquilo efetivamente dá. Porque hoje, para quase todas as medidas, a gente tem tecnologia. Né? Eu mencionei variabilidade da frequência cardíaca, mas, por exemplo, quando eu falei da morfologia do músculo, a gente tem biópsia muscular, que é literalmente tirar um pedacinho do tecido muscular, tem ultrassom, que dá para fazer uma imagem do tecido muscular. Então, hoje, assim, a gente tem uma infinidade de medidas. Né? Vocês já ouviram falar de CK. É uma proteína que está lá no sangue. Quando você tem um dano muscular causado por um jogo ou uma contração muito forte, a CK aumenta. Então, até que ponto a CK é importante num programa, num sistema de monitoramento? A gente está nesse nível de discussão agora. Até que ponto uma medida de altura de salto informa realmente se o atleta está progredindo ou se não está progredindo. Então, hoje acho que a gente está tentando filtrar, selecionar informações cada vez numa lista menor de variáveis para entregar para o treinador e para a comissão técnica. Porque se a gente chegar com 50, 60 medidas, eles não vão olhar para isso. Eles vão olhar se a gente tiver poucas medidas e se essas medidas forem realmente significativas para a decisão. Mas tem mais medidas do que tecnologias para resolver o problema. A gente tem, se pensar, sistema imunológico, tá? Imagina a quantidade eu não sei nem 1/10 dos indicadores da imunologia, mas imunologia é uma área hoje que está sendo aplicada no esporte. A parte da microestrutura do músculo, você tem também dezenas, centenas de parâmetros. No sangue, né, a gente tem hoje uma área chamada metabolômica, quer dizer, você consegue medir basicamente tudo, né, no ser humano. A questão é que a gente não sabe quais dessas medidas realmente ajudam a gente tomar a decisão se o atleta tem que treinar mais ou menos, se ele tem que dormir mais ou menos, recuperar mais ou menos. Então, eu diria assim, que a gente ainda está num momento que, se alguém disser taxativamente, olha, esse atleta, às 9 horas da noite, ele vai ter que fazer uma imersão em água gelada e 9h30 ele tem que dormir, porque isso vai promover a recuperação. Isso não é verdade. A gente não sabe ainda exatamente como é que tem que ser feito isso, como é que se promove a recuperação, por exemplo, e tudo é muito individual. Mas então aquelas pessoas que entram em piscina com gelo, isso é super comum. Não funciona? Não, a pergunta é ótima. Porque assim, eu me lembro que eu fui convidado já há alguns anos, 2015, para falar num evento científico em São Paulo e tudo, e estava no boom
da imersão em água gelada. Então tá todo mundo comprando banheiro, não só para atleta, né? Tava todo mundo usando até para estética e tudo, para perder peso. Surgiu várias aplicações para isso. Mas no esporte, assim, de forma bem simples, qual que é a teoria? Você tem um evento que causa um dano no seu músculo e causa uma inflamação e altera a parte microscópica do teu músculo. Então você está com dano, você está com dor, você está com perda de função e tudo. Então quando você faz a imersão em água gelada, aquilo é para tentar diminuir o efeito secundário do dano, diminuir a inflamação. Essa é a teoria. E aí estava todo mundo utilizando isso. Então eu fui nesse congresso e falei assim, olha, bem no auge da prática da imersão, eu falei, olha, tem que tomar cuidado com isso, porque tem situações agudas, tipo um jogo, que até justifica você fazer. Mas quem faz todo dia está diminuindo a sinalização muscular para hipertrofia. Então teu músculo está enfraquecendo ou está deixando de aumentar tanto o nível de força e ter boa função, porque você está fazendo isso toda hora. Você está matando parte do efeito do treinamento. E aí fica todo mundo assim desconfortável, porque você está falando isso para pessoas que estão fazendo aquilo na prática. Então, eu acho que ciência serve um pouco mesmo para ajudar a mudar a prática, né? E hoje a melhor prática em relação à imersão em água gelada é pós-jogo. Tem o protocolo, tempo, temperatura da água, a própria profundidade faz efeito e tudo mais. Quanto tempo depois do jogo, quanto tempo antes de descansar. Se você vai repetir ou não aquilo depois em momentos, né, pós-jogo. Mas o principal hoje é não utilizar com tanta frequência. Essa é a recomendação que a gente faz. Quais são os principais mitos, assim, que você, como cientista, vê as pessoas fazendo que, na verdade... A senhora fala, puta, isso é ridículo, não funciona. Tem muita coisa. Porque a gente tem um problema hoje que é a internet. É a solução, mas é um problema para muita coisa. Por que eu falo que é um problema? Porque as pessoas acessam muito fácil coisas que muitas vezes não tem nenhuma fundamentação. E aí acontece, né, das pessoas irem para a rede, apresentam teorias que não têm nenhum tipo de fundamento e aquilo pega. E a educação física e esporte são muito propícios para isso. As pessoas acompanham muito os blogs e os blogueiros e não acompanham muitas vezes a literatura científica. Então acho que a gente tem que chegar num ponto aqui que a informação tem que chegar de forma pelo menos equilibrada, né? Então, sei lá, coisas sobre hipertrofia muscular, né? Eu vejo várias pessoas falando sobre hipertrofia e eu acho que esse universo fitness confunde um pouco com esporte e é certeza, se um atleta treinar como uma pessoa que quer aumentar a sua massa muscular e ter hipertrofia, ele não vai ter um bom desempenho esportivo. Então esse é um exemplo que contamina a nossa área. Se eu vou assistir o programa e aquele programa mostra um treinamento que é para bodybuilder e eu sou um jogador de basquetebol, eu vou piorar minha performance se eu treinar daquela forma. Só que da forma como aquilo é apresentado, vale para todo mundo e não vale para todo mundo. Aquilo é para uma população muito específica que quer aumentar a massa muscular. O objetivo do atleta não é aumentar a massa muscular. O objetivo do atleta é aumentar a força. E não necessariamente isso está acompanhado de massa muscular. Então acho que a gente tem que criar alguns filtros, né, para que a pessoa que vai consumir o conhecimento saiba o que está fazendo, porque senão ela vai pegar algo que não serve para ela vai fazer e vai incorrer em erro. Então um deles é a tal da hipertrofia. A gente tem uma ênfase muito grande na hipertrofia, mas isso é um mundo, é fitness. E para o esporte a gente não fala sobre isso. E você tem problema com os atletas que você trabalha de resistência? Ah, não, mas eu estudei isso, eu vi na internet, não confio no que você está falando. Ou tipo, nunca chutou uma bola e nem queria falar o que eu tenho que fazer. Não tenho muito disso. Acho que acontece as duas coisas, né? Eu acho que tem muito atleta que vem informado a partir da internet, aí ele quer reproduzir aquilo na academia, na sala de força e condicionamento. E a sala de força e condicionamento do esporte não é para aquilo, né? Então, sei lá, vou dar um exemplo muito simples. Se um atleta fizer todas as séries, né, vamos supor, sei lá, leg press, 4 séries, 12 repetições máximas.
Se ele fizer as 4 séries, 12 repetições máximas, ele não vai para a quadra depois e vai render para treinar. Porque o objetivo não é fazer 4 repetições, ou 4 séries de repetições máximas de 12. O objetivo é treinar o basquetebol, o voleibol que vem na sequência. Então essa sessão de treinamento de força que vem antes, ela tem que não só preparar para aquela sessão que vem depois, mas tem que promover uma adaptação que não seja incompatível com o esporte. Se eu fizer as 4 vezes 12, eu vou estar fadigado e eu vou fazer um treino que privilegia o aumento da massa muscular e não é o que eu preciso na hora que eu estou na quadra. Então, de forma muito simplista, assim, se eu fizer 4 vezes 6, sendo que eu consigo 12, é melhor do que fazer as 4 vezes 12. Mas isso é difícil de convencer quando as pessoas vão assistir os blogueiros falarem sobre hipertrofia muscular. Você não consegue convencer o atleta que ele não pode chegar na falha se ele está assistindo um programa que fala sobre isso. Agora, se ele for fundamentado em ciência, ele não vai fazer. Ele vai fazer bem menos, porque aquele treinamento não serve para hipertrofia, aquele treinamento serve para melhorar a potência. E aí sim, a potência que ele vai desenvolver lá vai ter um resultado na quadra. Eu tive uma discussão aqui em casa outro dia em relação a isso, e que era o seguinte: chegaram pro Arthur e falaram assim, alongamento não serve para nada, nem antes nem depois do treino, do jogo, não é para alongar, que não serve para nada. Cara, a gente começou a discutir, que eu falei assim, pô, mas da onde tirou? Que não é possível que não sirva para nada o alongamento. Mas não, viu não sei aonde e vira verdade. E vira verdade, é uma coisa... É assustador isso de internet, ajuda muito, óbvio, mas que é o que eu te falei, onde o pai do atleta pode achar um negócio e falar assim, não, pô, meu filho está fazendo isso e é complicado isso, essa veracidade dos fatos. Né? Eu acho que tem um ponto bem importante para quem tem filho atleta e está preocupado com uma carreira longa, né, do seu filho. Tentar cercar de profissionais que consomem conhecimento científico, porque não é que o conhecimento científico é infalível, isso não é verdadeiro também, mas naquele momento, né, a gente está agora em 2024, o que tem de evidência hoje é o que funciona melhor nesse momento. Daqui a 10 anos a gente vai falar coisas diferentes, e em ciência isso é normal. Então, primeiro, acho que a gente tem que ter essa ideia, essa consciência que as coisas mudam, né, provavelmente... Quando eu e o César praticamos esporte lá na adolescência, quer dizer, o conhecimento era muito, muito escasso. Praticamente não tinha um conhecimento científico sobre essa área. Hoje a gente já tem um corpo grande de conhecimento, mas eu ainda digo que é muito incipiente, a gente está bem no começo. A gente ainda tem que desenvolver muito para oferecer cada vez mais respostas. E nem sempre a resposta é taxativa, né? A gente não pode falar faz ou não faz. Tudo depende da situação, mas você tem menos chance de errar se você usa algum conhecimento que está constituído. Né? Mas o que os pais fazem? Eles, para os leigos, para confiar no profissional, você consome literatura? Tipo, como que ele mede o conhecimento? Tipo, como que ele confia naquele cara, naquele treinador, que seja, o preparador físico? Porque é difícil saber se a pessoa estuda, se está ligada nos textos científicos ou não. Eu acho assim, na verdade é muito parecido com qualquer outra área. Primeiro, né, não tem como dar treino sem ter formação em nível superior numa área, que é educação física ou esporte. Então, primeiro é um pré-requisito. Né? Você já não deve... Começa por aí, ver a formação, né? Tem que ter uma formação. Segundo, eu acho que dá para, numa conversa, detectar quando aquele profissional está relativamente atualizado. Que é isso aqui que a gente está fazendo agora, né? É informal aqui, mas a gente está falando sobre conhecimento. Então, quando a gente começa a fazer perguntas e as respostas vêm cheias de certeza e vêm com viés, assim, a gente vê, pô, não sei se é a melhor pessoa para dar o treino e para acompanhar meu filho. Mas se o discurso vem com um link de desconto depois de algum produto? Pior ainda. Aí é pior. Esse não vai ter credibilidade. Mas eu acho que se o indivíduo consegue fazer menção, né, ao conhecimento científico, você já consegue ter um pouco mais de segurança. Porque eu sou professor universitário e eu tento fazer também essa lição de casa. Então, a gente tem alunos de graduação, mestrado, doutorado, quer dizer, doutorado nem vou discutir, mas no mestrado, eu diria, é bem dividido. Eu tenho um grupo assim, de estudantes que
tá muito a fim de conhecer, tá muito a fim de ler e tá muito aberto ao conhecimento científico. E eu tenho uma parcela que ignora um pouco isso e quer ir para a prática fazer o que eles consideram melhor. Mas com o tempo, eu consigo perceber os perfis e normalmente, felizmente também, esse perfil aqui começa a se dar melhor no mercado. Porque quem vai entrevistar em clubes e tal, consegue fazer as questões certas para tentar identificar um profissional que está mais atualizado. Acho que isso é importante também para o pai do atleta quando ele vai tentar encontrar um profissional para acompanhar o filho. Né? É importante ter esse conhecimento. Assim, vou dar um exemplo muito básico. O profissional que fala sempre, né, que o filho é gênio, vai ser um super atleta e tal, provavelmente ele não é um bom profissional. Porque é uma ilusão vender isso. A gente não sabe exatamente se aquele atleta vai render no futuro. Eu acho que ele tem que dar indicações e tem que ir dando passos, tem que entregar relatórios, tem que entregar valores e falar assim, olha, teu filho está evoluindo assim, tem chance, não tem chance. E eu acho que tem que ser um pouco sintonizado mesmo com o conhecimento. O que a literatura diz sobre nutrição esportiva? A gente tem livros e livros sobre nutrição esportiva. Então tem desde do que é uma dieta considerada equilibrada e balanceada para atletas de diferentes modalidades, porque a gente sabe, né, por exemplo, que atletas de corrida, provas de fundo. Então, qual que é o consumo energético que eles têm que ter no dia? É muito alto, naturalmente, que eles fazem muitos quilômetros por dia. E qual é a composição, né, que a gente chama de macronutriente, que é carboidrato, gordura e proteína. Então, o que é uma nutrição que está equilibrada em termos dos macronutrientes? E aí depois vem micronutrientes, né, vem questão também de suplementação. Né, coincidentemente, eu até no Instagram eu coloquei hoje um artigo sobre isso. É um trabalho sobre a inadequação da ingestão de carboidrato em jogadores de futebol e quanto que isso pode afetar o desenvolvimento ósseo em jogadores jovens. Então você vê que tem uma interação entre macronutriente e outros aspectos relacionados à saúde. Então não é só da energia, é uma questão mesmo de saúde, né? E aí tem outras modalidades que têm outras particularidades. Você não precisa ter um aporte calórico tão grande e nem deve ter. Um jogador de basquetebol, por exemplo, né? Apesar de serem atletas grandes e terem muita massa, eles têm um consumo energético alto, mas proporcionalmente, né, em termos relativos ao peso corporal, pode ser menor do que um atleta fundista pequeno. Tudo depende da dimensão do corpo daquele atleta. E se ele consumir muita energia, ele começa a engordar e ele não fica com o corpo adequado para a modalidade. Então, em nutrição hoje tem muito esse aspecto, né, da quantidade de energia necessária e da composição corporal que aquele atleta tem que ter para aquela modalidade. Esse é um ponto. Por total falta de conhecimento, durante muito tempo eu era assim, radicalmente contra o negócio de suplemento, assim, não podia ouvir falar que na minha cabeça era uma coisa que era, sei lá, duvidosa. E daí tem um amigo meu que entende do assunto, assim, sério, hoje, assim, não só o atleta, mas principalmente o atleta. Alta performance, treinando pesado, não consegue mais fazer isso sem suplementação. Tem que ser sério, tem que procurar uma pessoa muito séria para orientar, porque é muito individual, mas que hoje não tem mais como. Se eu falar assim, não, alimenta bem, assim, não tem mais como. Uhum. É isso mesmo, é tão... Eu tô de acordo com o teu colega. Hoje, nutrição esportiva é uma área dentro das ciências do esporte. É uma das áreas que mais produz conhecimento e boa parte desse conhecimento está voltado para o desenvolvimento de suplementos nutricionais. Então, para que serve o suplemento, né? Vou dar um exemplo do whey protein. A gente não deve ter preconceito com relação a esses produtos, né? Porque, primeiro, eles são testados, quando a qualidade do produto é aquilo que está mesmo no rótulo, né? Aquilo é cientificamente orientado. Então a gente sabe, por exemplo, que dentro da composição lá do whey, que você geralmente toma 30 e poucos gramas por dia, tem X gramas de leucina,
que é um aminoácido que promove a hipertrofia. E aí, quando você vai para a literatura científica, tem mesmo demonstrações que quando você faz uso do suplemento, com as quantidades que são preconizadas, você tem mais aumento da massa muscular, por exemplo, em resposta ao treinamento de força. Estou falando de pessoas atletas ou pessoas que praticam exercício regular, mas tem trabalhos até com indivíduos idosos que não são praticantes de exercício, só o fato deles usarem whey e creatina, por exemplo, né, você já tem uma mudança na composição corporal, tem uma melhora, né, da massa magra, tem uma redução, por exemplo, risco de queda, que são coisas que acontecem com pessoas idosas, e até já tem trabalho mostrando alguma coisa, não é bem minha área, mas tem algum trabalho mostrando algum efeito até em desempenho cognitivo a partir do uso crônico de creatina. Então, a gente não tem hoje... Tem trabalho sobre isso. Então, não tem grandes contraindicações. É claro que tem que ter uma orientação. Se o filho, né, do pai que está criando um atleta contrata o serviço de um nutricionista ou uma nutricionista esportiva e essa pessoa monta lá as ementas e monta um plano de suplementação, aquilo pode ser seguido com segurança que funciona. O que um nutricionista deixa para um cientista? Em que sentido? No sentido de atuação, de o que um cientista... Você falou da ciência na nutrição, né? Assim, o que é o trabalho do nutricionista, o que é o trabalho do cientista que não é trabalho do nutricionista, entendeu? Ah, tá. Em nutrição, a gente tem até no Brasil uma tradição bem forte. Nas escolas de educação física e também nos departamentos de nutrição, tem muita gente fazendo pesquisa com nutrição. Então, basicamente, o que eles fazem? Eles trazem esses produtos industrializados, né, que estão circulando no mercado, fazem preparação de estudos com o controle e o placebo, que a gente chama. Então, o que seria um controle e um placebo? O César ele vai tomar aqui uma cápsula, ele acha que essa cápsula tem whey, por exemplo, mas aquela cápsula não tem nada, tem farinha, mas ele não sabe. E a Laura vai utilizar o whey. Tá? A gente vai testar não só o César e a Laura, mas um grupo de pessoas iguais ao César e a Laura, divididos de forma aleatória e tal. E aí você vê depois de um período de suplementação mais um tipo específico de treinamento, se esse grupo da Laura, por exemplo, aumentou mais a massa muscular, melhorou mais o desempenho de força, etc, do que o grupo que só treinou. E aí você pode ter um grupo ainda que não treina e é suplementado, que pode ter um efeito também. Então esse é o papel do cientista na nutrição, é fazer desenhos de estudos que comprovam ou não comprovam a eficácia dos suplementos ou de outros tipos de intervenção nutricional. E o nutricionista do esporte é o indivíduo que está lá na ponta, ele lê o resultado desse estudo e aplica. Perfeito. Mais alguma coisa? Sim, café. Agora esquece, agora vai pro lado dela, vai defender. Dependendo da Esquece sua o atleta resposta, agora. eu vou cortar e nem vou ouvir o que você está falando. Café é um bom elemento. Café, para a maior parte dos esportes, ele tem um efeito estimulante. Café tem uma substância que reduz a percepção de esforço. Então imagina que um indivíduo é um corredor, ele vai fazer uma prova de meia maratona, por exemplo. Um dos fatores que limita a performance é a percepção de esforço. Tentem imaginar a gente sem a sensação do cansaço. A gente não ia ter limite, né? Então, na verdade, essa percepção de esforço tem um papel importante para a nossa própria sobrevivência e para preservar a energia. Se a gente não tivesse percepção de esforço, a gente fazia atividades sem... Café inibe a percepção do esforço. Ela reduz. 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 E curiosamente, eu participei do estudo científico que foi feito há muitos anos, em 2010, no Reino Unido sobre isso. Eu estava fazendo pós-doc e o laboratório onde eu estava testando isso. Eles faziam injeção de cafeína, não era o café, mas o café tem uma quantidade que não é tão grande quanto as cápsulas de cafeína. Os indivíduos tomavam cafeína e a gente media a atividade cerebral durante a execução de exercício. E algumas áreas do cérebro eram menos ativas, que levam a menor percepção de esforço, quando eu faço ingestão de cafeína prévio exercício. Por isso vocês veem nas provas
Muita gente fazendo uso de cafeína e café, previamente à prova. Agora, claro, se você for lá e tomar uma xícara de café, aquela quantidade não é suficiente para ter esse efeito. Você tem que tomar muito café para dar o efeito. Então, normalmente a gente não usa o café, a gente usa a cafeína. Mas no dia a dia, assim, quando a gente, né, tá precisando ficar mais acordado e tal, e quer ter um efeito imediato, o café funciona. Funciona pra gente e vai funcionar pro atleta da mesma forma. Mas o problema é quando consumido em excesso? Não, não. Na verdade, é que para você chegar à dosagem que tem nas cápsulas, você tem que tomar muito café. Só que a maior parte das pessoas vai ter desconforto gástrico se tomar muito café. Então você não consegue o mesmo efeito ergogênico, que a gente chama, o efeito da melhora da performance, utilizando o café, porque você tem que tomar muito café. Agora, se a pessoa é tolerante, consegue tomar bastante. Esse é um tipo de placebo, viu? Aquele que toma, tipo, tem muito moleque que antes do jogo toma um café, porque acha que melhora a performance. É muito pequeno o efeito. É muito pequeno. E a gente também tem esse efeito, né? Quando a gente tá trabalhando. O café acha que ficou espertão. E na verdade não é isso. É porque a gente fica muito tempo sentado, em atividade prolongada, sei lá, no computador, começa a dar sono. Só o fato de você levantar para tomar o café já desperta. Mas o café tem esse efeito. Mas então grande parte é psicológica? Pra gente, boa parte do efeito é só o fato de você romper o tempo que você está sentado. Porque a gente começa a sentir sono, porque a gente está muito tempo sentado, muito tempo de tela e tal. Tô falando de trabalhos que normalmente a gente faz, né? Então só o fato da gente levantar e ir lá no café, na máquina de café, fazer um café, você já ativou o teu corpo de novo, né? E aí quando você volta, você já está sentindo melhor. Você nem fez a digestão do café, você já está melhor. Mas se pensar mesmo no efeito do café e da cafeína presente no café, existe um efeito. É que esse efeito, pela dose que a gente toma de café, não é tão grande. Para a gente conseguir doses ergogênicas, normalmente é cápsula. O que é uma dose ergogênica? É uma dose que vai ter um efeito positivo sobre a performance esportiva. Tá. Então é mais uma dependência emocional, assim. Tem gente que tem. Tipo eu, por exemplo. Pra eu tudo. Eu acordo, eu tomo café. Eu não consigo ler, eu não consigo trabalhar, eu não consigo fazer nada antes de eu tomar café. Tem um grande componente psicológico. Mas tem um efeito também da substância. Só que eu não sei quantas xícaras de café você toma durante o dia. Mas se você tomar muitas xícaras de café, realmente você chega numa dosagem que tem um efeito de te manter mais alerta, melhorar, né, tua performance para trabalho, para o dia a dia. Mas ela não. Mas o fato de você tomar não te. Não torna você. Não faz você perder a capacidade sem. Entendeu o que eu perguntei? Faz. Quem está sempre treinando ou competindo com café. Não, o efeito mesmo, né? Tem dois aspectos aqui. Primeiro, se você é usuário crônico de cafeína e de café, teu efeito naturalmente é menor do que uma pessoa que nunca tomou café na vida. Tanto é que em estudo científico, o que eles procuram? O indivíduo que é raro. Aquele indivíduo que não tem consumo muito habitual, ou não tem um consumo habitual tão alto de cafeína. Todo mundo toma café, mas que não toma muito café, porque aí nesse indivíduo o efeito é mais nítido. Para pessoas que habitualmente tomam cafeína, o efeito sempre vai ser menor, mas sempre vai ter algum efeito. Mas como eu falei, né, em outros exemplos aqui que a gente discutiu, é tudo muito individual. Uma determinada dose de café para um de nós pode dar muito efeito ergogênico e de performance, e para outro pode ser um efeito muito pequeno. Mas na média, sim, a gente vê efeito ergogênico da cafeína e do café. O que eu tinha entendido é que ela tinha falado, tipo assim, eu sou nota 8. Aí com café eu sou nota 10. Aí eu fico café, parei de tomar café. Eu vou ser 6. Eu vou conseguir ser 10 sem café? Não. Ou mesmo se baixar dos 8. Não, você perde habilidades. Sim, se você tiver. Porque é quase uma abstinência mesmo do efeito que a cafeína tem, né? Então, quando você você vai fazer a mesma tarefa, ou um teste físico, ou um jogo e tal, se você não tomou, você pode ter uma queda de performance. E agora, eu devo parar? Não, cara, ferrou. Não, é que o café não tem nenhuma contraindicação, que eu saiba.
né? Para a maior parte das pessoas. Daqui 10 anos a gente não sabe se vai fazer bem, se vai fazer mal. Sim, essa parte sim, mas se você não tem desconforto gástrico com o consumo de café, assim, na verdade não tem nenhum efeito negativo. Não é um hábito ruim tomar café. Agora, não sei quais são as suas doses, não sei quantas vezes você toma no dia. Mais uma coisa? Falou, obrigado. Bem legal. Obrigado. Obrigada, Fábio. Obrigado, mano.